que é a difteria? A difteria é uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria chamada Corynebacterium diphtheriae e que acomete principalmente as vias respiratórias, né? As amígdalas, a faringe e muitas vezes a cavidade nasal. Ela é uma infecção grave, que hoje em dia é muito raro de se ver em função da vacinação em massa que acontece há pelo menos 4 décadas no país, tá? Em relação à prevenção da difteria. Ela se caracteriza pela formação de placas esbranquiçadas na região das amígdalas e da orofaringe, e essas placas são feitas de um material produzido pelas próprias bactérias, e elas podem se tornar tão significativas a ponto de atrapalhar a respiração das pessoas. E é aí que a difteria pode se tornar grave, inclusive um risco à vida. Como acontece a transmissão da difteria? A transmissão da difteria acontece através de gotículas de saliva, de talheres contaminados, copos contaminados, né, maçanetas através da mão e tal, de levar a mão à boca, e basicamente da transmissão respiratória através de um contato mais próximo, como é o caso da maior parte das doenças de infecção respiratória. Quais são os principais sintomas da difteria? Os principais sintomas da difteria são um mal-estar generalizado, uma sensação de fraqueza, uma febre que geralmente não é muito alta e uma dor de garganta que pode evoluir para essa dificuldade de respiração, conforme eu mencionei naquela resposta anterior. Se essas placas esbranquiçadas elas se avolumam muito ali na região das amígdalas e atrapalham o fluxo do ar quando a gente respira. Existem fatores ou grupos de risco para a difteria? Assim, as principais vítimas da difteria são crianças pequenas em idade pré-escolar, de 3 a 5 anos, né? Em países em que a vacinação é incompleta ou inconsistente, geralmente hoje em dia esses países são mais os países bem subdesenvolvidos, países da África, Haiti e alguns países da Ásia. A difteria pode acometer também pessoas de outras faixas etárias e ainda é uma doença relativamente comum. No Brasil, através de um programa sólido de vacinação que nós tivemos até recentemente, ainda temos, a difteria se tornou uma doença rara. Para vocês terem uma ideia, em 30 anos de prática de medicina, eu não vi nenhum caso de difteria na minha vida. Como é feito o diagnóstico da difteria? O diagnóstico geralmente é feito através do quadro clínico e se existem dúvidas em relação ao diagnóstico, é possível fazer uma cultura das secreções da orofaringe e essa cultura vai identificar o micróbio causador da doença. Quais são os principais tratamentos para a difteria? Bom, a difteria é uma doença que deve ser tratada dentro do hospital, em função dessa situação que eu mencionei, desse perigo de essas placas esbranquiçadas contribuírem para a interrupção da respiração e a dificuldade respiratória. E muitas vezes é tratado até dentro da UTI. Né? O tratamento é feito com antibióticos e também com um soro, chamado soro antidifterico, que vai inibir a produção dessa toxina que a bactéria produz e que favorece essas placas esbranquiçadas. Eu acho que muito importante em relação à difteria
fazer as pessoas entenderem que ela é uma doença muito grave e que hoje é muito rara. E por que ela é muito rara hoje? Só tem uma resposta para isso: vacinação. É uma vacina que está disponível no calendário normal de todas as crianças brasileiras há pelo menos 50 anos, tá certo? Então, quando se faz vacinação sistemática da população, essas doenças que muitas vezes matavam muitas crianças, elas são erradicadas ou quase somem da prática médica, né? Então, é muito importante enfatizar isso. Determinadas doenças, elas podem ser muito bem controladas com vacinação. A maior parte das doenças infecciosas, isso acontece. Quais são as consequências que a difteria não tratada pode provocar? A difteria não tratada, ela pode ser uma doença muito grave em função dessa dificuldade para respirar, porque ela obstrui as vias respiratórias. Ela pode causar também, através dessa produção dessas toxinas, danos neurológicos que demoram muito para a pessoa se recuperar, né? E também uma inflamação no músculo do coração, que é chamada miocardite, também é uma complicação da difteria, né? Graças a Deus, a gente lê sobre essas coisas hoje em dia nos livros de medicina, por conta que não se vê mais casos de difteria com a frequência que se via no passado em função da vacinação em massa. É possível prevenir a difteria? Quais são as orientações em relação à vacinação? Bom, todas as crianças devem receber todo o calendário vacinal. Ele é muito bem pensado, ele é organizado no sentido de prevenir as doenças sempre relacionadas àquela faixa etária da criança e prestar atenção também às doses de reforço que estão no calendário vacinal. Só assim a gente vai continuar com esses bons índices que a gente mantém ainda no Brasil hoje em dia. Existe hoje em dia um movimento anti-vacina que é uma coisa assim que me deixa até perplexo de como algumas pessoas podem ser anti-vacina. A vacina é uma das maiores invenções da medicina, com certeza, e não só da medicina, da espécie humana como um todo, né? No sentido que ela pode prevenir muitas mortes e muitas sequelas graves de várias doenças. A difteria tem cura? A difteria tem cura, mesmo casos graves podem se recuperar bem quando devidamente tratados, mas é uma doença que carrega uma mortalidade em torno de 5% nos quadros graves, mesmo com um tratamento adequado. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.